Olá, boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje, como prometido, venho aqui falar um bocadinho, meia horinha, 40 minutos. Vamos conversar um bocadinho sobre incêndios, outra vez. Já há umas semanas estive aqui comigo o João Adrião, que é consultor ambiental, e hoje vamos ter connosco o André Dias. O André Dias, além de investigador, é também agricultor e, portanto, alguém que está profundamente ligado à terra e que conhece, por experiência própria, na primeira pessoa, aquilo que é a questão dos incêndios e dos fogos em Portugal, que realmente este ano tem assumido uma proporção, uma dimensão, se não inédita, pelo menos muito preocupante. Olá André, boa noite, estás bom? Olá, boa noite. Deixa-me Olá, deixa tudo só pôr bem? o telemóvel. Sim. Obrigada desde já ao André por se juntar a nós. Ficaste ao contrário, André, agora estás deitado. Então deixa Pronto, tem que ficar assim, obrigada. e esse volta a rodar. Ok, fica de pé. Estava-te a apresentar, a dizer que tu és, além de investigador, és agricultor, tens uma exploração de mirtilos, não sei se mais alguma coisa, mas mirtilos é que tens. E para muitas pessoas, o André, muitas pessoas recordar-se-ão do André pela sua postura interventiva e crítica durante os anos Covid, onde o André assumiu uma postura particularmente corajosa e eu penso que seminal na sociedade portuguesa e por isso também obrigada, André. O André, sabes que eu sou tua fã e desde então, desde essa altura, é verdade. Lembro perfeitamente de termos algumas conversas ao telefone logo ao princípio, quando as coisas ainda estavam assim numa espécie de uma bruma perigosa. E pronto, são coisas que ficam para a vida. André, obrigada por te juntares então aqui à conversa esta noite. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Como estavas a dizer, sim, o contexto é esse. Além de investigar, da profissão do dia a dia, sou agricultor e sou filho de agricultores. Pois, E vivi até ao tempo em que fui para Coimbra, até os anos em que fui para Coimbra estudar, vivi precisamente a vida de agricultor. E vivi também a mudança do padrão de fogo, o aparecimento do padrão exato. de fogo. O fogo que eu conheço da infância era um fogo controlado. Aham, outro lado. Sim. Eu tenho memória, já é tenue, mas obviamente os meus pais e as pessoas com quem cresci têm a memória daquilo que era o fogo ferramenta, daquilo que o fogo era usado e que era um fogo controlado, que eram as queimadas. Claro. E As durante os queimadas que anos. a ministra veio condenar, não é? Esta ministra veio dizer que essas práticas ancestrais Não, são muito perigosas. e não é só desta ministra, já é um problema com décadas. A Claro. criminalização do uso do fogo já vem desde que o Cavaco Silva decidiu extinguir Uhum. a Guarda Florestal, a antiga Guarda Florestal. A criminalização começa nessa altura. Certo. A Guarda Florestal foram os últimos funcionários públicos que sabiam utilizar o fogo. Eram os Eu únicos. pensava que os guardas florestais tivessem sido extintos pelo Sócrates, que os integrou na GNR, ou não? Sim, mas na prática foi muito anterior. Na prática, Pois, a passagem do chamado combate para os bombeiros é feita na década de 80. Ou seja, ok. o fim da Guarda Florestal, o fim do recrutamento para a Guarda Florestal e a perda de poder da Guarda Florestal é no final, nos meados dos anos 80 e início dos anos 90. Ok. Não sei certo o ano, mas a decisão é tomada nessa altura. De E facto, tu atribuis a essa mudança? não, eh, não. não. Isso é apenas Porque tu burocracia. dizes que há uma mudança no padrão de fogo. Nunca fui agricultora, nem tenho familiares ligados à agricultura, infelizmente, mas também tenho essa percepção. Eu penso que nós somos mais ou menos da mesma idade. Também tenho a percepção, tenho a ideia, não sei se é uma percepção errada ou não, mas tenho a ideia
que os fogos mudaram de facto desse padrão. E eu gostava de saber porquê, porque na tua opinião, porquê é que isso aconteceu? Porque o combustível deixou de ter valor. Essencialmente, Uhum. há uma alteração fundamental no início do século XIX, que é a síntese da amónia, que Uhum. leva a uma alteração profunda da forma de fazer agricultura. E essa Ok, alteração da forma de fazer agricultura tira todo o valor ao combustível, ao mato. uhum. A Ok, partir do momento em que aparece, essencialmente, o fertilizante sintético, em que começamos a sintetizar a amónia da atmosfera através do uso de petróleo ou de gás natural, sim, passamos a ter adubos sintéticos. E os certo. adubos sintéticos são disponíveis em grande quantidade. E isso veio tirar o valor àquilo que arde nos fogos, que são os matos, que é o combustível Uhum. fino. Até ao início do século, em Portugal, até aos meados do século XIX, até 1960, toda Sim, a fertilização era feita com mato. Ou seja, uhum. Mas as pessoas roçavam o mato, não é? Iam roçar o mato, sim, e faziam combustão, com esse mato, não é? não combustão, não compostagem. Combustão, Não. exatamente, compostagem. Havia uma fatia que era combustão. Havia Aham. uma E fatia outra do para mato que era usado para compostagem. lenha, que era usado Exatamente. como lenha, Ok. que é E outra outra para faceta. compostagem. Para compostagem ia primeiro à cama dos animais e aos corrais, Uhum. era o roçado, Exato. e à cama dos animais e aos corrais, eles juntavam a urina e tudo o resto, e depois ia então Exatamente. compostar, ficava nas nitreiras do Aham. inverno, e depois era utilizado como fertilizante na primavera, Claro. essencialmente para o milho. Eu Certo. tenho memória absolutamente vívida deste ciclo, porque ainda o Aham. fiz enquanto, Pois, ainda participaste. enquanto adolescente, sim, até sair da casa materna, até sair da quinta, era o meu trabalho, era uma das coisas que eu tinha que fazer, era precisamente Claro, isso, é uma das era tarefas. fazer a recolha do mato para fazer a cama dos animais, para depois ser compostado. E isto tinha uma grandeza gigantesca, não temos Uhum. noção. E isto era feito essencialmente para o milho, era o fertilizante primário do milho. E o milho Certo. era o pão, era Aham, claro. o que os ingleses chamam staple food, Aham. era a fonte de pão de Sim, todo o sim. norte, acima do Tejo em Portugal. Ainda é em Uhum. grande medida, mas menos. Ah, Todo o pão pois. era feito de milho, era tudo broa. Uhum. E a proporção era sensivelmente de 1 hectare de milho necessitava 4, 5, 6 hectares de mato, que era preciso Ok. limpar. E havia Certo. Portanto, sensivelmente, as pessoas limpavam o mato porque isso era importante para as suas vidas, para se alimentarem. Portanto, era o alimento, tinha uma motivação básica. era o alimento, era a fonte de alimento. Com a Uhum. introdução do milho. Anteriormente ao milho não era tão fundamental, mas a Claro. introdução do milho aumenta a população e passa a ser fundamental. Uhum. E havia, para cada hectare eram precisos então 8. E havia Pois. sensivelmente, não se sabe ao certo, mas haveria qualquer coisa entre meio milhão e 1 milhão de hectares de milho, Uhum. tipicamente no norte de Portugal. Portanto, havia 5 a 8 hectares que seriam Pois. de forma mais ou menos genérica. Não são números exatos, não há números muito exatos, mas era nesta ordem de grandeza, 1 para 5, 1 para 6. Certo. Tudo isto desapareceu. Claro, tudo isto desapareceu. O mundo rural está em extinção. Não é extensão, a fertilização mudou. A fonte de alimento, a fonte de onde vamos buscar a comida mudou radicalmente com a Sim. disponibilidade do petróleo. Passou a Certo. haver petróleo, passou a haver síntese de amónia, o fertilizante mudou, passou a haver petróleo, passou a haver gás de garrafa, a Uhum. lenha mudou. Uhum. E Exato. estes dois combinados acabam também com o pastoreio, Exatamente. que Com as cabras. era o outro elemento, eram estes três elementos que mantinham o valor, que davam valor económico, Uhum. financeiro ao mato, que hoje não tem Uhum. valor nenhum, hoje é uma despesa gigantesca. Claro. Exatamente. Por isso é que há quem advogue que deveria haver incentivos, financeiros para as pessoas limparem o ato. É muito difícil haver incentivos financeiros para o limpar, okay? Pois. Porque se não há um mecanismo, se não há uma necessidade, se tu vais pagar para ser feito um serviço que não tem valor,
o custo vai ser dantesco. Okay? Estamos a falar de sensivelmente 4 milhões de hectares problemáticos no país. Sim, é muito Cada hectare. hectare, cada hectare custar 5.000 euros, isto tem Uhum. um custo que não é possível suportar pelo país, pura e simplesmente. Pois. É preciso encontrar uma forma de voltar a rentabilizar de alguma forma esse mato, Uhum. através do pastoreio. Eu vi o teu direto com o João Adrião e ele falou nisso. Sim, Há uma falou. ideia que circula, que não é original do João Adrião, há várias pessoas que contribuíram, que é a ideia de o Estado dar valor ao cabrito. O Estado Exatamente. tem muitas refeições nas cantinas, em todo tipo Aham. de serviços, cantinas universitárias, Exato. cantinas sociais, cantinas escolares, cantinas de funcionários públicos, cantinas militares. O Sim. Estado tem milhares de cantinas. É E como ele aquele meme que está a circular, não é? Mais cabras no monte, menos menos gabinetes, motes, vamos por assim, nos gabinetes, não é? gabinetes, sim, ou Aham. mais cabras, menos aviões. Uhum. Porque Pois, exato. a ideia é exatamente essa, é dar um pouco de valor ao mato. Mas isso não será Uhum. suficiente. Okay? Não será, não é? Também fiquei a pensar um pouco nisso. Não me parece o bastante. Não é possível. Mesmo, nunca fiz as contas, mesmo que o consumo de cabrito e de carne com origem no. Aumentasse brutalmente. Estamos a falar de 4 milhões de hectares. É muito pouco provável que tenha um efeito suficiente para parar o fogo destrutivo. Pois. E a outra forma de tirar esse combustível era o que estamos a falar, é usar o fogo, aquilo que eu estava a Aham. dizer, o fogo ferramenta, tem que voltar. As queimadas, As queimadas, o fogo, o que hoje chamamos o fogo controlado. certo, quando for controlado. Mudam de nome, Sim. mas é essencialmente o mesmo. E isso tem um custo. O fogo Uhum. controlado tem um custo. E é preciso voltar é preciso deixar a mensagem claríssima de que as queimadas não podem ser crime. Aham. A Galiza já fez isto em grande medida. A Galiza tem um sistema de apoio a queimadas. Em vez de Pois. perseguir as pessoas que fazem queimadas, a Galiza tem equipas de sapadores que durante o inverno e a primavera estão disponíveis para ajudar a fazer queimadas. Sim, 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 A percebo. Galiza Ajudam, orientam, ou enfim, ajudam. suportam, Se for exatamente. necessário, vão fazer as queimadas com os velhinhos. Uhum. Portanto, em Pois. vez de ter um sistema repressor completamente absurdo, que não Claro. resulta em nada além de perseguir pessoas que estão a tentar fazer algo, os recursos que existem, em vez de perseguir, ajudam a fazer aquilo que faz parte da solução. Certo, certo. Essas queimadas sempre fizeram parte da paisagem. Nós temos que ter noção. O território nacional, o território de Portugal tem uma influência mediterrânica muito grande e, Claro, portanto, o fogo sempre fez parte da paisagem antes da existência humana. Okay? exatamente. Não podemos pensar que o fogo é um desastre ecológico. Não é. Pois, O fogo, como temos hoje, é um desastre ecológico. O fogo claro. Está de hoje, verão, sim, quando descontrolado, não mata, é? sim. Uhum. O fogo primaveril não é. Claro. Uma queimada na primavera mata muito poucos animais, porque é muito Uhum. lento, Sim. progride muito lentamente e dá tempo a todos os animais E? se afastarem, incluindo os répteis. Morrem Uhum. sempre alguns, obviamente, Sim, mas claro. é a destruição nada Sim. comparável ao fogo de verão. E é pouco quente. A energia Pois, que ele claro. libera é pouco quente. Não só não consome a matéria orgânica toda, como não causa a morte das plantas que estão Uhum. adaptadas. Sim, Toda a sim, sim, flora sim. está adaptada ao fogo. Okay? A gesta está adaptada ao fogo, o carvalho está adaptado ao fogo, o sobreiro é o exemplo mais paradigmático da adaptação ao fogo, Sim, que é, portanto, todo esse fogo de primavera, que é o fogo mais natural, porque é na primavera que nós temos mais trovoadas, sim. aí era a forma natural de provocar essas queimadas, não causam dano. E esses são Uhum. fundamentais. Porquê? Porque Certo. tem muito baixo. Uhum. Mas, André, uma coisa que a mim realmente me faz bastante confusão, e eu imagino que muitas pessoas que nos estão a seguir esta noite, aliás, estou a ver aqui as perguntas a caírem, alguns comentários vão exatamente nesse sentido, é que hoje em dia já tantos anos envolvidos com a questão destes incêndios descontrolados, que penso que já todos sabemos da ladainha, não é? Limpar o mato.
Supostamente sabemos. Eu Mas considero que sei. Acho que eu acho que há muitas pessoas que sabem que é preciso limpar o mato, que é preciso não sei o quê. Pronto. Mas a minha questão é, porquê que o Estado, não é? Que, bom, se nem toda a gente sabe, pelo menos o Estado tem que saber, não é? Os governos têm que saber, têm que ter não conhecimento tem, disto. não tem nada que saber. Tu sabes bem o que é que os governos fizeram em 2020. Eu sei, mas não tenho que saber ou não querem saber? Porque assim, a minha perspectiva, e era exatamente isso que eu te queria perguntar, André, porque para todos os que chegaram agora, vejo que há pessoas que estão a chegar agora, estamos aqui à conversa sobre os incêndios, o André Dias é investigador e é agricultor também, e portanto tem uma perspectiva bastante privilegiada sobre este tema. Mas a minha pergunta então era, André, é esta, porque é deliberado, falamos da Covid, sabemos que há muitas coisas que foram deliberadas, não é? Porque este ataque ao mundo rural, que é feito não só destas formas que nós estamos a falar, não é? De não precaver dos incêndios, mas também há uma série de mecanismos que têm sido acionados, não é? Que desprotegem o mundo rural, desde a concentração em grandes produções até ao ataque ao consumo de carne, por aí fora. A minha questão é essa, se isto é só burrice, negligência, ou se, na tua perspectiva, há também aqui alguma premeditação. É tudo. A Uhum. maior parte, a mudança populacional para cidades não é exclusiva de Portugal. Há uma concentração nas cidades Não, claro. por toda a Europa, pelo menos. E isso leva aos votos para as cidades. Obviamente, Sim, tudo o que é rural dá muito menos votos. A percentagem de pois, população é minúscula. A partir claro. daí, as decisões passam a ser muito mais imediatas. Ok? Quando tu tens uma mediatização dos fogos, como tens hoje, as decisões deixam de ser racionais. É a mesma história Uhum. de 2020. Os políticos passam a decidir não sobre quem vive e quem conhece o território, mas passam a decidir com base nos meios que são necessários, porque é isso que lhe exigem. Okay? Sim, É sim, estou a para perceber. dar alguma coisa imediata, é preciso mandar toda a gente para casa, fechar toda a gente em casa, porque isso é uma forma de mostrar que se faz. Como é preciso ter aviões, porque os aviões são aquilo que é mais fácil de filmar. Sim, é um espetáculo, não é? É um espetáculo. E do ponto de vista imediatista de um jornalista do espetáculo do circo mediático, é muito mais fácil filmar um avião do que filmar uma cabra ou filmar uma pessoa com um É batedor. isso? Okay? Tu podes estar Exatamente, a 3 exatamente. km da frente, tu podes estar a 3 km da frente com uma câmara, apontas a câmara para cima e consegues apanhar o avião. Não tens que Claro, apanhar fumo, não tens que apanhar calor, não tens que convencer a GNR a deixar-te passar, a ir a uma frente. claro, tens toda a razão. Vê-se o que aconteceu na Madeira, por exemplo. O João também voltou a falar disto do exemplo. É, com o É, Albuquerque, não foi? é paradoxal o que se exigiu na Madeira, que helicópteros fossem despejar água salgada em encostas, em fogos que não estavam a progredir de forma significativa, foram despejar água salgada que é tóxica, Pois. num ambiente na Laura e Silva que toda a gente dizia que precisava de proteger, em encostas onde aquele fogo não causava dano absolutamente nenhum. Uhum. Faz parte da Laura e Silva, faz parte da criação da Laura e Silva. E foram despejar água salgada ali. Porquê? Porque os helicópteros eram fáceis de filmar de cá de baixo, do Funchal. Exatamente. Eram fáceis de filmar e dar show. É um E dá show, show. mostra que está a ser feito. Okay? Uhum. E depois há, de facto, uma forma de abordar o problema exclusivamente em teatros de operações e em combate e meios postos no terreno que demonstram que se está a gastar dinheiro. Os resultados Exatamente. não existem, mas está-se a gastar dinheiro, está-se a fazer aquilo que é necessário. Tudo o resto, a compreensão do problema e compreender a mudança que ocorreu e que leva ao fogo catastrófico, não interessa. Não dá votos. Claro. Até, vai ser até ao próximo ciclo noticioso, não é? Como costuma ser. Pronto. Porque uma coisa, o povo, tu tens com certeza acompanhado isto, André, as pessoas estão muito indignadas com o alinhamento que os governantes, no Montenegro desde logo, mas não só, eu digo não só porque temos 200 e tal deputados e acho que não houve um deputado,
um deputado que se dignasse a interromper as férias e ir ao terreno. Eu acho isto, sinceramente gostava de perceber como é que alguém cuja função mais nobre é representante do povo, acha que não tem que, não é, dar corda aos sapatos numa situação crítica destas. Mas realmente as pessoas estão muito indignadas com isto, estão realmente zangadas e com razão. Como é que houve esta negligência toda? Mas se calhar não é só a negligência, há aqui o tal misto, não é? De negligência e de ser uma coisa deliberada também, não é? Deixar de ir. A decisão de gerir o fogo com bombeiros e em teatros de operação é deliberada. Há Claro. uma intenção nos anos 90, 80, 90 e início deste século, há uma intenção deliberada de entregar os orçamentos todos e o dinheiro todo do serviço de guardas florestais a entidades privadas que eram os bombeiros voluntários, que não são voluntários. Que não são Certo. Não são, voluntários, eles são são pagos. remunerados, não é? Os bombeiros. Os bombeiros são remunerados. Começa toda a forma de abordar o problema começa com uma mentira. Uhum. Eles são apresentados como sendo voluntários, mas são Certo. voluntários na parte em que eles têm interesse, que é não receber ordens. Não, Certo. não estão sujeitos a uma hierarquia, mas são remunerados, são pagos. E Uhum. são bem pagos para aquilo que é a alternativa para quase todos eles. Os bombeiros voluntários, a maioria deles ainda são recrutados localmente nas Sim. zonas com mais problemas de fogo. E para a maior parte daqueles bombeiros, a alternativa é um trabalho de 8 horas ou na construção civil ou numa fábrica num Pois. processo repetitivo. Uhum. Portanto, é um trabalho de verão bem remunerado para aquilo que é a alternativa. Percebo. Para alguns deles não é porque têm empregos em cidades, as corporações que dão. Uhum. Mas Isso. de voluntário tem muito pouco, porque é um Pois. emprego bom. Uhum. E mais, Uhum. é um emprego que não tem patrão. Pois. Há toda esta cativação dos meios e toda esta cativação dos orçamentos para uma Uhum. estrutura não profissional, que não é responsabilizada e cujos resultados são cada vez mais catastróficos. Ok? Certo. Temos que, Percebo. temos que ter noção desde 1990 até 2025, os orçamentos do chamado dispositivo de combate multiplicaram por 5 vezes ou mais. Uhum. Provavelmente já vai a mais do que 5 vezes. A última vez que eu Então, tinha. é um grande aumento. Sim. Uhum. A área ardida aumentou 5 vezes. Pois, exato. Devia ser Exatamente. exatamente o oposto. Quanto mais Claro, com a certeza. área Com certeza. ardida devia descer. Claro, É uma claro. indicação de que não está a resultar. Portanto, Não é aquilo que tu questão estás. Não, isso que não está a resultar, isso neste momento, à data de hoje, dia 20 de agosto de 2025, eu acho que todos os portugueses têm essa consciência. Tu, daquilo que eu percebo, André, tu defendes o regresso dos guardas florestais, dos vigilantes, destes não, vigilantes. não, Não. não. A curto prazo nem sequer é viável a abordagem que a Guarda Florestal. Ok. A Guarda Florestal vivia numa realidade diferente, que não Pois, havia combustível. Okay? A Guarda Florestal eram sapadores de proximidade e com o trabalho manual eles conseguiam lidar com a maior parte das queimadas que era necessário lidar. Hoje, pois. Ok. a Guarda Florestal não consegue lidar com o fogo que nós temos. Okay? Uhum. São precisos equipas de sapadores. Pois. São diferentes daquilo que era a Guarda Florestal. Okay? Uhum. A Tem Guarda outros Florestal meios. não é ter outros. Não. Não é uma Estou a perceber. questão de ter outros meios. A Guarda Florestal tem a obrigação de tomar conta da floresta. O sapador só tem a obrigação de prevenir fogo e gerir fogo. Uhum. São equipas cuja única obrigação deve ser trabalhar o ano inteiro para fazer prevenção e trabalhar na época de incêndios mais perigosos para os gerir e não os deixar criar situações Ok. que não é uma questão de meios. A Guarda Florestal poderia ter esses meios, mas a Guarda Sim, Florestal era uma guarda, era uma sim, polícia. sim. Eles Ok. tinham, que hoje é o Sim. CEPNA, Por isso é que foram integrados na GNR, aliás. exatamente. Em grande parte são o CEPNA. Há uma Uhum. sobreposição, os poucos que ainda estão em Pois. ativos, o CEPNA. Mas não queremos ter uma guarda, não necessitamos ter uma guarda, precisamos ter sapadores.
Certo. há duas imagens, há dois grupos de sapadores que nós podemos copiar e que são Uhum. eficazes. Já tinha falado da Galiza, os sapadores Certo. galegos têm muito bons resultados, Trabalham bem. trabalham o ano todo e são Ok. responsabilizados pelos resultados. Ok, isso é importante. Eles, exatamente, o trabalho que fazem no inverno é avaliado no verão Claro. e não são O pagos. trabalho que fazem que é as limpezas do mato, as queimadas controladas, isso tudo. Exatamente, que passa Uhum. precisamente por isso e passa por apoiar a população, as pessoas que vivem no mundo rural, em fazer essas atividades. É Exatamente. apenas seguir. E o trabalho que eles não façam no inverno, são eles os responsáveis no verão de o gerir. Eles têm todos os Sim. incêndios para trabalharem no inverno quando o fogo não os mata, quando o risco Aham. para a vida deles é baixo, para não terem que lidar com o fogo no verão em que podem morrer. Pois, Não claro. é um maior do que este. Uhum. Responsabilidade direta deles. Eles estão, Pois. a gestão do fogo, a gestão dos cenários de fogo na Galiza depende dos sapadores. Aparece Uhum. quando a unidade militar de Madrid manda, mas a gestão é sistematicamente dos sapadores galegos. Muito. Portanto, e qual é que era o outro grupo de Nós bombeiros que tu temos em Portugal, estavas? nós em Portugal temos um grupo de sapadores altamente eficaz, que toda a gente Aham. odeia, porque eles estão ligados ao maldito eucalipto, que toda a gente acha que é o problema. A Aham. Elca, que é uma associação, uma empresa, uma Ok. associação das duas grandes papeleiras, da Navigator e da Altri, que se Sim. juntaram, duas empresas em competição por um mercado Ah. de milhões, e eles Sim. juntaram-se naquilo em que podiam fazer a diferença. E a Uhum. tem os melhores resultados de gestão de fogo, provavelmente da Europa, e um dos melhores do mundo, equivalente ao Chile. Ok, Okay? não sabia, não Então, fazia a menor ideia. a Daí, Focelca, a daí Focelca a necessidade de falar contigo. Como é que se chama exatamente esses chapadores? a Associação dos Produtores de Papel de Celulose e Produtores de Papel, qualquer Não, coisa. mas os chapadores chamam-se como mesmo? Focelca. A Ah, Focelca foi criada para ter essa equipa de sapadores, para ter a ok, gestão. ok, ok. Muito Eles, bem. para E eles ter, são altamente eficientes, é isso? é? Eles são Desculpa, altamente eficientes. eles conseguem apresentar resultados que mais ninguém no país consegue. As Pois, áreas sobre a gestão destes sapadores ardem um décimo, ardem 10% em média, da média nacional. pois, isso é brutal. E é exclusivamente eucalipto. Uhum, uhum. Okay? Eles gerem O tal demónio do eucalipto. e eles gerem precisamente aquele que é o bicho-papão, o bode expiatório mais fácil que se usa sistematicamente, e a Sim, Focelca gera esse, os 200 mil hectares que estão sob gestão deles e consegue resultados muito bons. Okay? uhum, uhum. E Mas a com tua que mais, sugestão, com que deixa-me ver se mais eu percebo bem. que é importante também perceber a Uhum. dimensão da Focelca. Porque há quem diga que eles conseguem estes resultados porque têm muitos meios, porque a indústria do papel é muito grande. Só que Sim, depois vais ver os meios que eles têm e são impressionantes. Eles têm qualquer coisa como 160 pessoas. A última vez que eu vi, não sei ok. se o número está em Sim, 160 pessoas, e tem 3 helicópteros. ok. Muito bem. Trabalham o ano todo. Trabalha o ano todo na tal perspectiva que estamos a falar, que os galegos também operam assim. Portanto, aquilo que tu sugerias era terminar com os bombeiros voluntários e termos sapadores formados com estas competências e a trabalhar de janeiro a dezembro. Não, acabar com os bombeiros voluntários não há vantagem nenhuma. Ok. Tirá-los do fogo rural. Mandá-los Aham. para que é a única coisa que eles estudam, que é fogo urbano. Ok. Depois tens bombeiros a combater fogo rural com treino de fogo urbano. A Escola Nacional de Bombeiros só os ensina a fazer fogo urbano, que não tem nada a ver com fogo rural. É Ok. completamente a única A Escola Nacional de Bombeiros não ensina a combater fogos rurais. não, não Não, há espera, ensino. deixa ver se eu percebi bem. A Escola Nacional de Bombeiros não ensina a combater fogos rurais? Não. Isso é como os médicos não terem uma disciplina de nutrição em todo o curso de medicina. Enfim, é difícil de metabolizar, de integrar uma Os informação tão bombeiros, bárbara os como bombeiros, essa. os bombeiros voluntários fazem parte da sociedade, são muito importantes as associações, são muito importantes socialmente, mas devem estar onde foram criadas
e onde aprendem e onde são boas, no fogo urbano, quando há Aham. em casas ou a ameaçar casas. Ok? Sim. E eles devem ser postos aí. Na prática, Aham. um pouco mais do que eles fazem, mas devem ser formalmente entregue apenas a gestão do fogo urbano. Todo o fogo rural, então, sim, deve passar para sapadores, para equipas de sapadores com responsabilidade e profissionalismo o ano inteiro, que Exatamente. tenham capacidade de gerir os terrenos, impondo serventias. É muito importante. Aham. As Ok? tais serventias, para quem não sabe, as tais passagens, não é? Corredores para dar acesso. Não é isso? A serventia não é só passagem. O Ok. conceito de serventia não é só passagem. Pode Ok. ser qualquer Então coisa. explica lá. Sim. Porque a ideia é conhecida pela serventia precisamente de passagem, mas como a propriedade é muito pequena no país, especialmente no norte Sim, do país, é sim, sim. impossível lidar com cada um dos donos. Okay? A maior parte dos donos, ou uma boa parte dos donos, não sabe sequer do que é dono. Sabe que é Sim, 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 qualquer, sim. okay? Não sabe onde é que é dono. E, portanto, os Exatamente. sapadores têm que, juntamente com a criação das equipas de sapadores, tem que se usar aquela lei que já existe de serventias e que é usada na rede elétrica nacional. Ok. A rede elétrica, a RAN, é a rede, o que é que eles chamam hoje em Sim, dia, sim. não Rede de pede, alimentação. A René. não vai falar com cada um dos donos quando A precisa REN, aliás. para criar uma linha ou quando eles próprios precisam de gerir o mato Sim. debaixo das linhas. Eles impõem uma serventia. Ok. Eles basicamente fazem o edital e dizem: neste sítio vai passar a linha, as árvores vão ser Ok. cortadas, neste sítio vamos fazer a limpeza do mato. Aham. Se você sabe que é dono de um terreno aqui, venha ter connosco e é indemnizado. Ok. O mesmo tem que ser feito com o fogo O controlado, fogo. com as queimadas. Uhum. Tem que haver um plano de queima, que Sim. já existe genericamente, a Agência de Fogos Rurais já criou esse plano de gestão, Aham. okay? Mas falta-nos impor esse plano. Impor. Se queremos ir pela via legal, porque há quem diga que são precisas penas mais pesadas para os incendiários, porque Sei. é Já muito ouvi fácil. essas. Se queremos usar a força, temos que usar a força para impor as queimadas e dizer: este terreno aqui vai ter que arder no mês de abril. Ok. Se Ok. tu és dono, tens duas opções. Ou deixas queimar e, eventualmente, perdes duas árvores para não perder 50 no verão, ou Pois. deixas queimar. Isto é um bocadinho como a cigarra e como a formiga do La Fontaine, não é? Portanto, eles parece-me que querem ao contrário, não é? Porque aqui a época perigosa é o verão, ao contrário dessa fábula, aqui a época perigosa é o verão, mas parece-me um bocadinho que querem passar o ano todo a dormir à sombra da bananeira e depois não arcar com as consequências na época crítica. No verão, e não pode ser, não é? Há que fazer sacrifícios durante todo o ano para depois o verão ser relativamente pacífico. Sim, só que não é um sacrifício. Só que não se pode Sim, olhar para o sacrifício. claro. Se fizeres uma queimada controlada na primavera, as perdas de árvores e as perdas de valor para o dono são relativamente baixas. As perdas para o ambiente são praticamente nulas ou são positivas Exato. pela regeneração da flora. Uhum. E se tu fores ver, a criminalização do fogo, a criminalização das queimadas, leva a que a cigarra ande, durante a primavera, a pagar tudo o que devia deixar arder. Os bombeiros, Exatamente. uma boa parte, já não, eu não tenho a certeza da percentagem, mas tenho a ideia que 40% dos fogos são primaveris, que estão classificados como fogos. Na Pois. verdade, queimadas. Uhum. Tens Percebo. bombeiros a saírem dos quartéis, a serem chamados e a Para serem, irem apagar fogos irem, a, controlados. irem apagar queimadas. Pois. E se Por descobrirem quem isso. é a queimada, vão perseguir essa pessoa. Quando Então, devia acontecer sim. é que essa cigarra, de facto, na primavera, devia ser mais cigarra. Na primavera, devia dizer: esta queimada está no meio da serra, a aldeia mais próxima está a 5 quilómetros, não vamos fazer Uhum. nada. Vai arder. Exato. Ponto final. Vai arder, deixar arder. Ora bem, criar esse corpo de sapadores. Isso será um custo para o Estado, não é? Imagino eu que tu tenhas uma ideia dessas contas ou não.
será muito menor do que se paga atualmente. É a Do que única se paga, certeza que eu tenho. sim, do que se paga atualmente, estás a falar dos meios todos para combater os fogos. Sim, Aham. sim. O que se paga atualmente, só o protocolo com o Corpo Nacional de Bombeiros, com as, como é que se chama? Há o protocolo da ANPC com os corpos de bombeiros. Só o orçamento, que já ultrapassa os 200 milhões, salvo erro, é mais que suficiente para fazer fogo controlado o ano todo. Ok, E ok. não é preciso, não é um número atirado ao ar, porque nós conseguimos ver a dimensão da Galiza e a dimensão da Afocelca. Okay? Pois, Sabemos que a exato. Afocelca tem sensivelmente 200 mil hectares. Okay? Aham. Nós precisamos tratar aproximadamente 4 milhões de hectares. Okay? Dá para fazer essa proporção. É multiplicar por 20 aquilo que a Afocelca gasta. Aham. A Afocelca publica esses números. Certo. É uma questão de ver. Mas, André, porquê é que então, por exemplo, não há essa formação dos bombeiros, dos sapadores, não é? Nacional? Uma vez mais, E ao porque cabo é uma o interesse, profissionalização, não é? o interesse das corporações de bombeiros é que não se profissionalizem. Pois, porque esse é contrário aos interesses dos bombeiros. Há aqui o Passam, interesse passam a ser corporativo, responsabilizados. claro. Passa a haver um comando, não é? Passam a ser responsabilizados, seja por Claro. um comando, seja pelo que quer que seja. Estás a perceber? Sim, sim, percebo. Hoje para hoje, eles têm a faca e o queijo na mão. Por um lado, são pagos, são bem pagos para a realidade daquelas pessoas, mas por outro Aham. lado, são entidades privadas que não têm nenhum contrato de trabalho nem nenhum contrato de prestação de serviço. Eles não estão obrigados a prestar nenhum serviço. Eles são Certo. pagos à cabeça. Pois, percebo. Então, se A eu entendo bem, penalização implicava que se responsabilizassem, pudessem ser despedidos se os resultados não aparecessem. claro. Ora bem, então, se eu percebo bem, para ti, tu dás como, não digo perdida, não é? Não digo que estejas resignado à mudança no mundo rural, mas ela é um facto, não é? É um dado, exatamente. É uma Não é, realidade, não é estas possível mudanças reverter, drásticas. não é possível reverter o uso de fertilizantes Não vamos através de prova. reverter, exatamente, dificilmente vamos reverter esse uso de fertilizantes artificiais. Portanto, para ti a solução, há um abandono geral do mundo rural, essas coisas todas. Ok, daquilo que eu entendo da tua posição, pode haver soluções parcelares, lá está, como as cabras, etc. Mas a questão central, nodal, para ti, seria sempre o tal, a constituição de um corpo nacional de bombeiros chapadores e alocar os voluntários àquilo que eles estão preparados, que é nomeadamente os fogos urbanos. Sim. E eu não preciso, sinceramente, não preciso que sejam bombeiros sapadores. O essencial, Sim, estavas a dizer, dar valor ao mato ou retirá-lo da forma mais barata possível. Okay? sim, Quando falo em cabras, é dar valor ao mato. Certo? isso, As cabras vão produzir algo que é possível vender e é necessário retirar o combustível por fogo controlado. Se são sapadores ou são bombeiros voluntários, do meu ponto de vista, não me interessa quem é que vai queimar esse combustível, quem é que vai queimar esse combustível na primavera. aham, Exemplos que eu conheço são corpos de sapadores. exatamente. Exatamente. Bom, e isto por um lado então para ti explica-se essa inoperância, por um lado pelos próprios bombeiros, que assim têm que ser responsabilizados, e tu achas que o poder político sabe ou não sabe disto, afinal de contas? Já há bocado não sei se me esclareceste muito bem. O poder político toma decisões imediatas. Okay? Sim, Vive. As poucas pessoas que têm noção e que sabem não têm capacidade de o fazer. Okay? Há uma pessoa que está a trabalhar desde 2017, uma pessoa não é justo, uma equipa, que é uma sim, agência para a gestão integrada dos fogos rurais, que o João aham, mencionou. sim, E nós temos um exemplo daquilo que é a abordagem instalada e do poder que a abordagem dominante tem. O Tiago uhum, Oliveira é uma das pessoas que mais sabe de fogos em Portugal. aham, O Tiago Oliveira veio da Afocelca. O Tiago tem conhecimento académico, é doutorado em gestão de fogo e sim, foi sapador na Afocelca. Okay?
E eu tenho a ideia, não tenho a certeza absoluta, mas tenho a ideia que o Tiago viu dois colegas morrerem à frente. Ah, sei, sei, sei. Ok? Uhum. Ele trabalhou com os. Tenho a ideia que foi uma equipa que Tragédia. trabalhou com os chilenos que morreram quando vieram ensinar a AFOCEL cá a fazer gestão de fogo. O Uhum. Tiago muito de fogo. O Tiago está à frente da AGIF. Foi decidido em 2017 Sim. coordenar, coordenar os esforços de gestão de fogo na AGIF. O Tiago tem feito algum trabalho. E Uhum. ele, no ano passado, salvo erro, há 2 anos, disse uma banalidade sobre a gestão de fogo, que disse: os bombeiros são pagos, quanto mais arder, mais eles recebem. Ah, sei. É banal. Isso, aliás, isso continua a correr na internet, continua a ser muito polémico na internet, Sim. Só que ele nas foi, redes ele foi sociais. torcidado, ele foi torcidado por dizer isto. Okay? Uhum. Toda a Associação Nacional de Bombeiros caiu-lhe em cima e todos os interesses que jogam em redor dos interesses da Associação Nacional de Bombeiros veio pedir imediatamente a demissão do Tiago Oliveira. Eu lembro-me disso. O que o Tiago Oliveira disse é factual. Uhum. Okay? Quanto mais arder, quanto mais horas os bombeiros estiverem fora do quartel, mais recebem. Pois, Isto está isso se absolutamente calhar também explica o facto de existirem alguns bombeiros pirómanos, não é? Ou pirómanos não serão, mas é pelo menos marginal. incendiários, incendiários. Sim, mas isso é marginal, Joana. Isso também é marginal. Uhum. Sim. Há pessoas que chegam ao fogo, há pessoas. Só que todo esse fogo provocado intencionalmente, no Uhum. grande problema é marginal. Não nos interessa, sinceramente, não nos interessa saber como é que o fogo começa. Certo. Nós temos sensivelmente 2.000 ignições nas alturas de pico, certo? Sim, No mês de agosto, genericamente, chegamos a ter 3.000 ignições. Okay? certo. Uhum. A área ardida resulta de duas. Okay? Uhum. Nós o que tivemos estes dias resultou de duas ignições, três Sim, ignições. percebo. A origem Certo? do fogo Vai haver pode sempre, ser quase irrelevante quando falamos de não é facto. quase, é irrelevante. Irrelevante, Mesmo, exato. mesmo por todos os meios, se nós conseguirmos, é exatamente a mesma ideia do vírus. Sim, Mesmo que nós consigamos prender toda a gente e se teoricamente não conseguirmos deixar que o vírus não circule, vai haver sempre uma infecção. claro, é E quando óbvio. essa infecção acontece, fica fora de controle. Pois. Exatamente o mesmo com o fogo. Não nos interessa nada andarmos a perseguir pirómanos que existem, Aham. sabe? Existem, claro. Porque basta haver uma trovoada, e vai haver Aham. uma trovoada, e vai haver sempre uma trovoada com vento de leste, porque é uma Aham. condição natural intrínseca, e essa trovoada com vento de leste vai causar exatamente a mesma área ardida. Pois. Percebo. Não interessa absolutamente nada quem, como e porque é que se chega a fogo. Então, como é que nós poderíamos mudar essa questão, essa que foi denunciada pelo Tiago Rei, como é que a gente poderia mudar essa questão de se os bombeiros ganham por quanto mais a área ardida, mais tempo. Profissionalizando-os e dizendo-lhes: o teu salário está garantido. Aham. Trabalhas o ano inteiro, vais ganhar Pois, lá está. 1.000 euros por mês o ano todo. Os Aham. teus resultados têm que aparecer. Claro, claro. E se não trabalhares, vai ser tu que vais arcar com as primeiras responsabilidades. Se no Uhum. inverno não fizeres aquilo que é necessário, vais ter que ser tu a dar a cara nas frentes descontroladas. Lá está. Mas porquê que, pegando este exemplo, só e já caminhamos para o final da nossa conversa, bastante clarificadora, penso eu. Mas uma coisa tão simples como esta, André, que é, ok, não vão ganhar por área ardida, mas vão ganhar efetivamente o ano inteiro. Tá? Porquê que isto não se faz? Porquê que isto não se implementa? Porque, uma vez mais, as pessoas que hoje controlam o dinheiro não têm interesse nisso. Uhum. Não querem os resultados. Eles sabem, durante 20 anos, que quanto piores os resultados, mais dinheiro. Porque é que eles vão propor algo diferente? Nos bombeiros, só falar dos Claro. bombeiros. Quem os Está bem, mas eu propôs, estou a como o falar do Tiago. poder político. Os bombeiros não vivem numa gruta Não, extrasocial. mas tem influência política.
Quando, Pronto. Então, o que estás-me a dizer é que o poder político tem estado conivente. claro que tem, claro que tem. Pronto, Quanto pois, ao mas isso é que me interessa a mim, não é? Porque claro, se o poder político está conivente com uma situação que é perversa, que é o que nós estamos a falar aqui. claro, claro. Uhum, As poucas ações que foram feitas foram revertidas. Ok? Há muitas ações que foram feitas e que são revertidas. claro. Este ano, por exemplo, mais uma ação completamente mirabolante, que saiu Uhum, agora do Ministro da Defesa. sim, Ok? Sistematicamente diz, há um interesse dos meios aéreos, temos que tirar os meios aéreos e dar à Força Aérea. Porquê sim. que a Força Aérea vai ser diferente de uma empresa privada? Porque a Pois. Força Aérea... E o Ministro da Defesa disse que vai comprar os kits do C-130 que tinham Sei, sido sei. abandonados nos anos 80 porque são absurdos em Portugal. Nós já tivemos esses kits. Uhum, Aquilo que o Nuno Melo agora veio fazer espalhafato, eu estou a fazer, eu vou comprar os kits do C130. Ele provavelmente vai buscar os mesmos números de série que cá estiveram nos anos 80. Só que eles foram abandonados porque o pois. C130 são péssimos para combate a fogo em Portugal. Porque Ah, eles não meu podem Deus. carregar em barragens. Os Canadair são empresas privadas que também ganham por quanto mais horas voarem, mais ganham. Claro. Mas os Canadair são muito bons para a realidade portuguesa. Porque Uhum, pegam em barragem e fazem descargas de 20 em 20 ou 30 em 30 minutos. ok. Okay? Não é a quantidade de água que importa, é o constante. Não Sim, sim, deixar. sim. A consistência. Sim, Uhum, não volta a ter toda a expansão de energia. O C130 só podem carregar em aeroportos. pois. O C130 provavelmente só vão poder carregar na OTA. Só ouvir este tipo de coisas realmente é confrangedor. O nível de inépcia Não vai que se servir para pode absolutamente nada. para nada. Vai servir para gastar o nosso dinheiro. Outra coisa que eu te queria perguntar, uh, por fim, e está diretamente relacionada com isto, tem-se ouvido bastante esta ideia de que os militares têm que ir para o, governo, para o terreno apagar fogos. Já ouviste isto de certeza, não é? Mas eles já lá estão, Joana. Uhum. Toda a cúpula da Autoridade Nacional de Proteção Civil é militar. É militar. Uhum. Por isso é que tu ouves falar em teatros de operações. Certo. Todo o discurso da ANPC É é belíssimo. militar. É militar. Sim. Mas Não faz sentido nenhum. eu acho que aquilo, pois, mas eu acho que aquilo que as pessoas, aquilo que fica na retina das pessoas é a ideia de que vamos ter agora soldados, não é? De mangas arregaçadas, a apagar fogos. Acho que é um bocado essa a ideia com que as pessoas ficam quando escutam Os este tipo militares, de propostas. os militares podem ter um papel, creio que a AGIF já está a trabalhar nisso. Os militares podem ter um papel à engenharia militar. Portugal tem Uhum. um problema gravíssimo, uma vez mais, porque são voluntários e mal deixem de ser pagos vão-se embora. Portugal tem um Pois, problema muito grave de reacendimentos. Mais de exato. 70% dos focos reacendem em Portugal. É Uhum. vergonhoso. Okay? Uhum. Os militares podem ter um papel aí, a engenharia militar, com máquinas de rasto. Ok. Mais, okay? Uhum. As Que máquinas de rasto máquinas, podem que ser muito máquinas são importantes. essas? Que máquinas Né? são essas? Como é que isso funciona? Que máquinas são essas? Caterpillars, bulldozers, Ok, ok. máquinas pesadas. Sim, sim, estou a perceber. O fogo, há muitos fogos que são apagados longe de vias de comunicação e que tu ficas o combustível na face com o que ardeu. E, portanto, isto é muito Aham. fácil voltar a reacender-se. Okay? Pois, E a exatamente. água não extingue o fogo, a água Hum. extingue a combustão visível. O fogo, a combustão vai continuar por baixo na matéria orgânica. Isto é muito fácil de reacender. E como em Aham. Portugal é tudo com água, não há trabalho manual, uma vez mais, são voluntários, tu não os podes Pois. obrigar a pegarem enxadas, Aham. tudo o que é apagado com água. Uhum. É muito importante separar o ardido do combustível. E as máquinas Pois. de rasto na geografia portuguesa são o melhor. Aí os militares podem ter um papel. Okay? Certo. Terem, quando Mas teriam que ser treinados para isto, não é? Não é agora dizer aos militares que estão nos quartéis, vão lá ajudar a apagar fogos, não fazem, não vão fazer a não, menor ideia do que é que estão a fazer. eles não vão apagar, atenção, isto é pós o fogo estar dado como controlado e como dominado, eles passam Exato. a fazer esse Eles trabalho. vão E esse evitar trabalho é tais abrir estrada. reacendimentos. É abrir, Mas, que mas o que está no discurso político é eu os sei. militares têm que ir a apagar fogos.
E isso não faz sentido. Não. O máximo que eles vão. O exemplo que nós temos melhor dos militares a apagar fogos foi em 1974, salvo erro, em que morreram 13 na Serra de Sintra. Ok. E Foi o morreram único. porquê? Hein? Porque Morreram obviamente por... não sabem. Não sabem, não é? Porque Claro. obviamente não têm treino, a maior parte dos militares são urbanos, são pessoas que vivem na cidade, não fazem a mínima ideia qual é o comportamento do fogo, não conhecem absolutamente nada. Os bombeiros voluntários, pelo menos, têm algum conhecimento Alguma local. formação têm, não é? São carne para canhão. Uhum. Meter militares na frente de fogo descontrolada como tu tens hoje, são carne para canhão. Pois. Esse incêndio onde morreram esses militares todos foi em que ano? Não, 70 aí, 70 e tal. Em Sintra, disseste tu, não é? sim, na Serra de Sintra. Na Serra de Em Sintra. urbano, em ambiente periurbano. Agora Portanto, imagina o que aí decidiram é mandar para ambiente lá os rural. militares. Mandaram-nos tipo assim à toa, não é? É E porque era os que claro, estavam mais perto. e É ficaram uma lá. base, ficaram lá. Há uma base Esquece. militar em Sintra, mandaram-nos para lá, mandaram-nos subir a serra, com estradas alcatroadas, estradas boas, e morreram, salvo erro, 13. Pois. Muito bem, temos aqui muitas ideias importantes. André, não sei se ainda querias acrescentar mais alguma coisa que tu achas que seja relevante, porque todos nós temos acompanhado as narrativas, não é? Que vão passando na televisão, etc. Bastante diferente daquilo que tu trouxeste hoje à noite, não é? Bastante distinto daquilo que tu advogas, por isso mesmo eu também queria falar contigo. Mas antes de terminar, queria saber se há mais alguma coisa que tu consideres importante trazermos aqui ao debate público sobre isto dos incêndios e que não está devidamente a passar no mídia mainstream. Há uma ideia também que tem muito a ver com aquilo que fiz em 2020, que tem a ver com estatística. Os bodes Uhum. expiatórios. Ficaste Tá, sem som. Ah, já está. Já está, sim, já voltou. estou a ficar sem bateria. Sim, estamos a A terminar. ideia de que os povos cresceram com o eucalipto. Sim. E isto é verdade. O fogo e a área de eucalipto cresceram em correlação fortíssima. Há uma correlação fortíssima. Ok? É Uhum. muito fácil de culpar. Só que isto é um caso paradigmático de correlação, não é causalidade. Ok? Certo. O tempo e as regiões onde há mais fogo é também o tempo, ou a época, ou as décadas e as regiões Sim. onde há mais eucalipto. Só Uhum. que é muito importante perceber que ambos são ambos consequência da perda de valor do mato. Okay? Percebo, percebo. E a perda de valor do mato leva ao abandono rural que tu disseste. Isso. As pessoas saem e há terrenos que ficam disponíveis para eucalipto. Mas Uhum. a perda do valor do mato leva ao fim do pastoreio e leva ao Pois. fim de cabras. Uhum. É fundamental perceber que o fim do pastoreio de cabras permite a plantação de eucalipto, porque as cabras destroem tudo, é impossível. Uhum. Onde há cabras não há árvores, ou há Uhum. Exatamente. Nada. e ao mesmo tempo que tu tiras as cabras, mas que é o efeito também do adubo sintético, ao tirares Uhum. as cabras, aparece o fogo. Okay? Certo. Tanto o eucalipto aparece porque as cabras não o matam, Uhum. o fogo aparece porque as cabras não comem o combustível. Mas Exato. a correlação que existe não é por causa do eucalipto arder muito ou ser uma causa Sim, de. sim. Essa tese corre muito por aí, mas não tem sustento, como muitas outras, não é? Que andam por aí a Não é. cirandar. E basta ver de facto os resultados da FUSELC. Okay? Exato. Possível, A é Fucelca, impossível isso é o que não pode ter. que aqueles resultados existissem se o motor dos fogos fosse a espécie florestal. Exatamente. Era Muito bem. impossível, com aqueles meios, obter Claro, 10% da área ardida. claro. E Muito é bem, um caso paradigmático de correlação, não é causalidade. Há uma claro. correlação fortíssima de facto, mas não há causalidade entre eles. E eu até admito que haja correlação com outras coisas, que as pessoas andam por aí a falar, os lítios e O isto e lítio, aquilo. esse é E, mais complicado. claro, Okay? 50% do território a norte do Tejo tem lítio. tem uma, tem uma potencial prospecção de lítio.
É Logo, óbvio, a é óbvio. sobreposição é inevitável, não é? Se tu atirares fogo à sorte para o mapa, ele vai cair em cima Vai da dar, zona de vai lá lítio. dar, claro, exatamente. Obviamente. Muito bem, André. Olha, gostei muito de falar contigo, é sempre um prazer, realmente trazer estas perspectivas diferentes e consistentes, não é? Porque vê-se perfeitamente que falas nessa. A tua fala tem este lugar duplo, não é? De investigador e de agricultor, e isso nota-se no teu discurso, de alguém que de facto conhece o terreno, mas ao mesmo tempo tem uma preparação e uma formação diferente. Um, Portanto, por isso mesmo queria partilhar também publicamente a nossa conversa. Agradeço-te muito, André, e continuamos em contacto. Infelizmente, isto dos fogos ainda não vai acabar agora, e não, e possivelmente ainda voltamos a falar. Obrigada, André. Obrigado, Joana. Boa Tá. noite. Boa Um noite. beijinho. Boa noite a todos. E a vocês que nos seguiram aqui esta noite, obrigada. Espero que tenha sido clarificador e que tenha trazido informações que de facto não passam noutros sítios. Boa noite.